trabalho de hoje é sobre a parábola do filho pródigo. Esta parábola vem no Evangelho de Lucas, no capítulo 15, e vai do versículo 11 ao 32. E então, Jesus lhes disse: um certo homem tinha 2 filhos. E o mais novo deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me pertence. E ele lhes repartiu os haveres. E poucos dias depois, o filho mais novo, juntando tudo, partiu para uma terra muito distante e ali desperdiçou os seus bens vivendo dissolutamente. E havendo ele já gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome e começou a padecer necessidade. E chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para os seus campos a apacentar os porcos. Desejava saciar o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. E caindo em si, disse: quantos jornaleiros de meu pai têm abundância de pão, e eu pereço de fome. Levantar-me-ei e irei ter com o meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Faze-me como um dos teus jornaleiros. E levantando-se, foi para seu pai, e quando ainda estava longe, viu seu pai e se moveu de íntima compaixão, lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: trazei depressa a melhor túnica e vestiu com ela, e pondo-lhe um anel na mão e sandálias nos pés. E trazei o bezerro cevado e matai-o, comemo-nos e alegremo-nos. Porque este meu filho estava morto e reviveu. Tinha-se perdido e foi achado, e começaram a alegrar-se. E o seu filho mais velho estava no campo, e quando veio, chegou perto de casa, ouviu a música e as danças. E chamando um dos seus servos, perguntou-lhe o que era aquilo. E ele lhe disse: veio teu irmão, e teu pai matou o bezerro cevado, porquanto recuperou são e salvo. Indignou-se, porém, ele, e não queria entrar, e saindo o pai o consolava. Mas respondendo ele ao pai: eis que te sirvo há tantos anos, e nunca transgredi o teu mandamento, e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. E o pai lhe diz: vindo, porém, este teu filho que desperdiçou os teus bens com as meretrizes, mataste-lhe o bezerro cevado. E ele lhe disse: filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas. Portanto, era justo alegrarmo-nos e regozijarmo-nos, porque este teu irmão
estava morto e reviveu, e tinha-se perdido e foi achado. Acabando assim a leitura da parábola do filho pródigo, vamos fazer uma breve análise à mensagem que nos é trazida por esta parábola. O pai, aqui, simboliza Deus. Deus que perdoa sempre. Deus que perdoa os seus filhos, mesmo que eles errem. E os dois filhos representam a humanidade. Nós, os pecadores, as pessoas que ainda somos os espíritos imperfeitos, que ainda estamos em vários estágios evolutivos. O filho pródigo representa assim um espírito ainda imperfeito e que as faltas dele, porque ele quis o dinheiro das terras para depois ir para outros locais, para outras aventuras materiais. E o filho mais velho foi dominado pelo egoísmo. Representa aqueles de nós que nos achamos isentos de culpa. Aqueles de nós que achamos que estamos corretos e que os outros é que estão sempre errados. Somos cheios de virtudes, herdeiros das bem-aventuranças internas e que nunca praticam o mal. São os orgulhosos e que se imaginam no alto em relação aos outros. As provações, aquilo que esta prova que este filho mais novo passou, são as vicissitudes da vida que todos nós passamos e que devem ser ultrapassadas e superadas com sentimento de confiança na justiça divina, sem sentimentos de rebeldia, de revolta, de vingança, decorrentes do orgulho e do egoísmo. Aqueles que se revoltam com as vicissitudes, ao invés de tentarem vencê-las com esforço próprio e serenidade, estão a preparar dores e ranger de dentes para as próximas encarnações. Até ao dia em que, cansados de sofrer e de causar sofrimentos, se arrependam e voltem a Deus. Este filho mais novo arrependeu-se dos erros que cometeu e teve a humildade de vir pedir perdão ao Pai. Passou pelas vicissitudes, passou pela fome para perceber que tinha errado. Ele tinha uma personalidade ativa, era determinado, enquanto que o irmão mais velho estava acomodado, porque se julgava superior, porque se julgava que praticava, que era muito bom, que só fazia o bem. O mais novo, fora da proteção do seu pai, conduziu a vida. Ele conduziu a vida desvairadamente aos prazeres das coisas materiais. A vida desregrada produziu-lhe grande sofrimento. Este sofrimento que ele passou, esta dor, vem-nos fazer entender a lei da causa e do efeito. Ele causou o sofrimento nele próprio. E ele, quando toma a decisão de retomar a casa, ele está a se reajustar com a lei divina. É o primeiro passo para a transformação moral.
que atinge os que se transviaram na caminhada evolutiva. A partir do momento em que ele se dispõe a se reajustar, a voltar a casa, junto do seu pai, ele está a progredir na transformação moral. Para sobreviver, ele precisou de trabalhar na terra, passou fome e até chegou a desejar o alimento que era dos porcos. Essa fome que o abateu indicou o cansaço, a insatisfação, o fastio que os prazeres materiais, cedo ou tarde, produzem no ser. Chega ao momento em que a pessoa se revela faminta de bens espirituais, arde-lhe o desejo de ser bom, de melhorar-se. Nem sempre o espírito, suficientemente forte para as mudanças extremas, faz-se necessário passar por um período de ajuste que lhe conceda as condições apropriadas à verdadeira transformação espiritual. Esse período está simbolizado no imenso sofrimento que ele vivenciou. Lá está, o período de ajuste para que ele passasse à verdadeira transformação espiritual foi a dor que ele passou, foi a fome que ele passou. Não foi o trabalho que lhe causou sofrimento, mas sim as condições precárias em que ele se encontrava. Ele realmente colheu aquilo que semeou. Teve a escolha, ele pediu ao Pai e o Pai lhe deu. Teve o livre arbítrio, assim como todos nós temos a capacidade de escolher o nosso caminho. E este filho mais novo escolheu o caminho da aventura, dos desvaneios da vida material. E então precisou de chegar a um doloroso estado para se lembrar da vida abençoada que tinha tido na casa do Pai. Esta parábola identifica o momento exato em que o espírito, cansado de sofrer, busca o amor celestial, reconhecendo-lhe a excessilitude. Esse momento está representado na expressão cair em si. No momento em que este irmão cai em si e busca o amor celestial. É um instante de grande valor, pois indica que a criatura humana toma consciência do efetivo estado de evolução espiritual em que se encontra. E é isto que é importante, é que tomemos consciência do estado espiritual em que nos encontramos. Precisamos da dor para melhorar? Será que precisamos? Será que nós temos que passar pelas dificuldades para amar? Para ter fé no nosso Pai, para amar o nosso Deus Criador? Para seguir os exemplos de Jesus? Será que nós temos que vivenciar a dor? Será que é isso que nós queremos para nós? Ou será que nós podemos, de uma forma mais leve, de uma forma mais airosa, entender as leis divinas e seguirmos para Jesus, seguirmos para o nosso Pai humildemente, sem ter que passar pela dor? A partir do momento em que este filho mais novo tomou consciência das suas dificuldades, ele se humildou. E é isto. Tomemos consciência das nossas dificuldades. É o primeiro passo.
E o filho mais velho ilustra o exemplo do egoísmo. Estar aparentemente correto, sempre presente na casa do pai, realizando as suas obrigações, revelou um ser egocêntrico e intransigente, mesmo que as explicações do pai fossem lógicas e ponderadas. Nem sempre o que permanece na casa do pai, cumprindo deveres e obrigações, está efetivamente transformado no bem. Da mesma forma, nem todo o dissoluto que prioriza as sensações materiais em detrimento das conquistas espirituais é criatura má. Ele pode, inclusive, revelar virtudes que estão abafadas pelo género de vida que leva. Essas virtudes irão manifestar-se no momento apropriado, servindo de recursos para admitir erros cometidos e reajustar condutas. Devemos reconhecer que o filho pródigo é sempre alguém que pecou, sofreu e amou. A dor despertou-lhes os sentimentos, eliminou-lhe a consciência e converteu. A humildade exaltou, apagando todas as máculas do seu espírito então redimido. O mesmo não aconteceu com o irmão. A parábola traz-nos uma lição inesquecível da alegria do acolhimento do filho que à casa retorna em pleno resgate, diante das mudanças, movido pela humildade de se arrepender. O egoísta encontra muitas dificuldades para levar avante os propósitos da própria melhoria espiritual, uma vez que raramente considera as necessidades e as virtudes do próximo. Por todo estes ensinos, devemos entender que a parábola do filho pródigo busca, em primeiro lugar, o reino de Deus e que tudo o resto lhe será acrescentado. E é isto que nós devemos fazer. É procurar o reino de Deus. É procurar as nossas dificuldades. É identificá-las e trabalhar na nossa mudança, na nossa transformação moral. Porque a partir do momento em que nós tomamos consciência das nossas dificuldades, nós podemos começar a trabalhar para modificar o que em nós ainda não está bem. E tenhamos uma certeza: o Pai, o nosso Criador, está sempre para nos acolher. Está sempre para nos dar uma nova oportunidade. Se não é nesta encarnação, poderá ser na outra, ou na outra, ou na outra. Temos que ser nós a fazer esse trabalho. O mérito é de cada um de nós. Agora, nós ainda erramos muito, ainda somos muito pequeninos. Mas será importante tomar essa consciência e sempre com fé no nosso Pai, que Ele nos acolherá, assim como este Pai acolheu o filho que se transviou do caminho. Agradeço a todos a vossa atenção.